O que faz a cantora Whitney Houston ser tão relevante até os dias de hoje? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bona e bem-vindos ao canal Boxful. No vídeo de hoje vamos fazer uma breve apresentação da discografia da Whitney Houston. Ela que foi uma diva pop dos anos 80, 90 e 2000, deixou seu legado ali no mundo da música e até hoje é considerada como uma das melhores vozes femininas de todo o planeta, de todos os tempos. A Whitney realmente marcou geração e também quebrou recordes, e até hoje a trilha sonora mais vendida de todos os tempos é dela. A sua presença musical é tão forte nos dias de hoje que muitos artistas mais recentes ainda se inspiram nela. Whitney Elizabeth Houston nasceu em 9 de agosto de 1963 nos Estados Unidos. Ela cresceu principalmente cantando na igreja evangélica de lá, e ela é filha da cantora Cissy Houston, que além de ter vínculos com a música gospel americana, também se lançou aí como cantora popular nos anos 60 e participou como backing vocal para artistas como Aretha Franklin, por exemplo. Whitney também é prima da cantora Dionne Warwick, então em sua família realmente tinha muitas influências para que ela pudesse seguir essa carreira musical, mas principalmente ela soube desenvolver através dos cuidados de sua mãe e também do empresário Clive Davis a sua qualidade musical, o seu dom vocal, que levou aí ela ao estrelato e ao sucesso imediato. Profissionalmente, a Whitney começou cantando junto com sua mãe e participando de alguns concertos e backing vocals também para artistas importantes. Em 1983, por exemplo, foi o grande start para ela no mundo do show business, porque ela começou a acompanhar sua mãe em apresentações e também ser backing vocal de algumas artistas. Foi numa dessas apresentações que sua mãe fingiu ter perdido a voz quando ela identificou que na plateia estava o empresário Clive Davis, que era o diretor e dono da Arista Records. A partir desse show, o empresário ficou muito encantado pela Whitney, pela doçura, pela sua voz, e resolveu fazer um teste com ela no ano seguinte, e foi um sucesso estrondoso. Após a assinatura de contrato e escolha de repertório, chegou às lojas em 1985 o primeiro álbum da Whitney Houston, Whitney Houston, tem apenas o nome dela ali, que é o debut dela. Aqui nesse álbum a gente encontra faixas como Saving All My Life For You e também How Will I Know, que misturava principalmente os elementos R&B dos anos 80 com o pop chiclete. Então as faixas foram extremamente selecionadas, cuidadosamente produzidas, porque justamente eles queriam trazer a Whitney para um cenário atual e trazer também a essência que ela tinha de sua história, tanto das influências de sua mãe, como até do que já vinha tocando na época. Esse álbum da Whitney bateu recordes e ficou em primeiro lugar de vendas naquele ano de 1985, e principalmente foi uma das melhores estreias de todos os tempos. Então, com esse álbum aqui, co-produzido pelo Clive Davis, trouxe ela ao estrelato imediato, e com isso todo mundo quis saber quem era Whitney Houston. 2 anos após o lançamento do primeiro álbum, chegou às lojas, em 1987, o álbum Whitney. Pois nesse álbum aqui nós temos sucessos como I Wanna Dance With Somebody e também So Emotional. A Whitney ela conseguia imprimir nas suas músicas principalmente os destaques vocais, onde ela exigia muito de si mesma, ela queria entregar performances incríveis, mas também ela queria trazer um som polido. Principalmente por esse motivo é que ela havia sido criticada no começo da carreira por trazer um som mais branco, e os artistas afrodescendentes queriam ter um som mais do que eles estavam acostumados a ouvir naquela época. E a Whitney bateu o pé e falou: não, música é para todos os gêneros, todas as cores, todas as raças, todas as populações. Então ela bateu o pé e quis manter sim o seu repertório variado, diversificado, mas principalmente trazer a sua personalidade. Então nesse álbum de 1987 ela consegue trazer isso. Ela imprime a sua qualidade de pop romântico, mas também músicas dançantes. Então muitas músicas até hoje são ouvidas principalmente porque ela tinha esse cuidado da escolha do repertório. 1987 deu lugar para 1990 com esse álbum aqui,
é I'm Your Baby Tonight. Pois é, com esse disco aqui, a Whitney ela ainda assim alcançou primeiro lugar nas paradas americanas, né, principalmente com o single All the Man That I Need. E tem inclusive nesse álbum aqui grandes produtores, como L.A. Reid, Luther Vandross, Stevie Wonder. Porém, nessa época aqui, o som, né, da geração dos anos 80 estava mudando, né, para o que vinha a ser aí depois o pop dos anos 90, algo mais dance, a Eurodisco estava avançando cada vez mais. Então esse álbum aqui, por mais que ele tenha tido boas vendas, ele não teve a mesma quantidade de vendagem equiparada aos álbuns anteriores. Então isso disparou um alerta na gravadora, né, até para entender que tipo de música que o público estava consumindo na época. Principalmente nessa época, ela começou a se envolver com algumas situações pessoais que, né, levavam ela para os tabloides, mas não sobre sua qualidade vocal. Mas aqui ela ainda tinha um mundo, aqui ela ainda tinha uma base de fãs muito grande e ainda fazia muito sucesso. Só que, alguns anos depois, nada poderia prepará-la para o que estava a vir. No início dos anos 90, a Whitney expressou a sua vontade de participar de filmes. Ela queria tentar uma carreira de atriz e pediu para sua empresária na época escolher papéis e enviá-las, né, em roteiros onde poderiam se encaixar. Com isso, o ator Kevin Costner ficou sabendo dessa história e entendeu que tinha uma história muito peculiar que caberia muito à personalidade dela e se encaixaria perfeitamente ao seu estilo, né, de vida. E com isso, o mundo recebeu The Bodyguard, em 1992. Né, o filme Guarda-Costas foi um sucesso estrondoso. É um drama romântico aí que tem uma história, né, de proteção, de cuidado, onde a Whitney interpreta a Rachel, que também é uma atriz, também é uma cantora, e ela precisa de cuidados porque tem alguém ameaçando ela. E aí o Kevin Costner é contratado para poder ser, né, o guarda-costas dela. E é claro, a gente sabe que os dois acabam se envolvendo romanticamente, aí não é nenhum spoiler de um filme de 92. Mas é interessante que antes desse álbum, a trilha sonora mais vendida de todos os tempos havia sido os embalos de Sábado à Noite com os Bee Gees, né? Então quando chegou 92, praticamente aí 15 anos depois dos embalos de Sábado à Noite, a Whitney quebrou todos os recordes. Interessante que ela está presente aqui em 6 faixas, né? Então a outra metade do disco são de cantores variados, como por exemplo Kenny G, Joe Cocker, né, Liza Stanfield. Então, mesmo assim, esse álbum é a cara da Whitney. Foi aqui que tem uma regravação do que se tornou o maior sucesso dela, que é I Will Always Love You, todo mundo conhece. E com certeza é um álbum indispensável para a coleção, para quem gosta de boa música e para quem quer aí ter uma trilha sonora aí de qualidade, né? Depois do sucesso estrondoso, né, do Guarda-Costas, a Whitney ficou animada em continuar em produções audiovisuais e com isso ela entrou para Waiting to Exhale, né? Então essa trilha sonora aqui envolve várias músicas lá em 1995 de outros artistas. Porém, 2 faixas aqui contém a Whitney Houston e uma terceira faixa que também é a Whitney Houston com a Cissy Winans. Então, a faixa, né, principal desse álbum aqui, o single da época, foi a música Exhale, né, aquela que fala chup, chup, né, parece que ela tá falando chuchu em português. Mas essa trilha sonora também foi um grande sucesso. O single, né, desse álbum aqui também fez bastante sucesso. Então, a Whitney dominava os anos 90. Tinha, claro, obviamente, artistas que tinham uma qualidade muito incrível. Porém, quando você via alguém que inspirava alguém, com certeza essa pessoa que inspirava as outras pessoas, era a Whitney Houston. Ela já tinha feito filmes interpretando quase a si mesma, também interpretando uma dona de casa com suas funções do dia a dia, que era um álbum gospel, né? Um filme voltado para esse tipo de situação. E aí, com isso, em 1996, saiu nos cinemas The Preacher's Wife, né? Então, Um Anjo em Minha Vida. Esse filme aqui, ele fez muito sucesso na época, e a Whitney também interpretava aí uma dona de casa, mas que cantava no coral da igreja, e tinha aí a participação de Denzel Washington,
E é um filme bem gostosinho, bem tranquilo para assistir. E essa trilha aqui envolve também outros artistas, incluindo a sua mãe, a Cissy Houston, mas ele é um álbum majoritariamente gospel, tá? Então, atualmente, esse é o disco gospel mais vendido de todos os tempos. E é claro que mistura algumas faixas pop, mas I Believe in You and Me até hoje é como um dos grandes hits que ela já gravou em todos os tempos. Então, de 92 a 96, ela quis mergulhar principalmente aí nessa carreira de atriz e gravava, né, pra nossa sorte, as trilhas sonoras dos filmes. Então, The Preacher's Wife é um álbum também muito bom, reflexivo, e que mostra aí e imprime a marca vocal dela em todas as faixas. Depois de um tempo atuando e gravando trilhas sonoras para filmes, tanto o seu produtor, o Clive Davis, como a própria Whitney demonstrou interesse em lançar um álbum de músicas inéditas, exclusivas, que não dependeriam de filmes, né? O último álbum dela de inéditas havia sido em 1990, com I'm Your Baby Tonight. Sendo assim, 1998 trouxe para as lojas My Love Is Your Love, um disco que trazia, né, uma Whitney renovada, tanto vocalmente quanto musicalmente. Os arranjos dessas faixas presentes nesse álbum são principalmente de R&B, um pop dançante, né, e principalmente a música hip hop também estava presente aqui. Mas ela queria trazer essa modernidade do final dos anos 90 com faixas que combinavam com ela, né? Então, My Love Is Your Love trouxe a Whitney de volta para os holofotes, fez um sucesso enorme. E aqui, principalmente, a gente tem aí o dueto com a Mariah Carey, né? Onde no começo da carreira da Mariah tentavam fazer aquela rixa entre as duas, mas esse dueto aqui, que foi depois tema de um filme, né, de uma animação que é O Príncipe do Egito, chamado When You Believe. Depois, né, desse dueto foi a resposta que elas poderiam ser grandes amigas, né, e que não passava aí de bobagens aí dos jornais, né, dos tabloides. Interessante mostrar nesse álbum quanto a Whitney estava tentando. A voz dela havia mudado alguns tons aí, né, principalmente devido a alguns abusos que ela sempre, né, levou aí na vida. E aí nesse caso também ela havia embarcado em turnês enormes pelo mundo, que foi um grande sucesso, inclusive passou no Brasil em 94. E após esse álbum ela embarcou numa segunda turnê mundial, né? E isso acabou demonstrando um certo cansaço do show business, né, para ela. Ela estava se dedicando cada vez mais à carreira dela mais em casa, principalmente a ser uma esposa mais devota, mesmo com os problemas, né, do matrimônio, e principalmente ela foi mãe. Então isso transformou, né, a vida dela, a carreira dela. Então ela fez uma turnê que de fato foi muito cansativa, né, cobrou um preço muito grande para ela em 99, mas ainda assim musicalmente My Love Is Your Love é tido como um dos melhores álbuns da carreira da Whitney. Então vale a pena prestar atenção aqui nesse disco. Com a chegada do século XXI, muitos artistas dos anos 70, 80, 90 queriam se modernizar e trazer, né, o seu som, a sua qualidade musical para o início dos anos 2000. Pensando nisso, a Whitney, em meio a muitos problemas pessoais que ela vinha enfrentando, ela lançou o Just Whitney em 2002. Interessante que aqui é uma presença de arranjos muito grande do seu marido, né, na época, né, seu ex-marido, o Bobby Brown. E principalmente a escolha das faixas aqui passou também por ele, né? Então nessa época a Whitney queria cada vez mais agradar o seu esposo, mas sempre com um foco na harmonia familiar. Porém, esse disco aqui, ele é uma verdadeira pérola, porque ele é muito bem produzido, como todos os álbuns da Whitney. Aqui ela traz realmente uns elementos que tocavam muito no início dos anos 2000, mas trazia, né, a Whitney com uma voz um pouco remodelada, mas que era gostosa de ouvir. É gostoso quando você encontra, por exemplo, uma música nova com aquele seu artista favorito. Então, 2002 trouxe esse álbum, que não foi um grande sucesso, não teve aí um single de muita relevância, né? Apesar que aqui tem uma música que é uma das minhas favoritas, que chama On My Own. Depois ela ganhou uma versão como Try It On My Own, mas Just Whitney traz esses elementos modernos, a Whitney querendo se atualizar aí, né, no início dos anos 2000. Então, se você tem os demais,
vale a pena a curiosidade de ter na coleção Just Whitney, de 2002. Após o encerramento da divulgação, né, do Just Whitney, ainda em 2003, a Whitney Houston ela gravou um álbum, né, para músicas natalinas chamadas One Wish, e esse álbum fez um sucesso moderado, né? Inclusive ela fez uma turnê, né, bem breve aí, com músicas natalinas. Porém, nessa época ela acabou se envolvendo principalmente com problemas, né, com substâncias ilícitas, e isso fez com que ela derrubasse sua carreira, ficasse mal vista nos tabloides, e principalmente fez com que ela perdesse o dom, né, de cantar. Ainda assim, em 2004, ela fez algumas turnês com sua prima Dionne Warwick. Ela fez um retorno triunfal após um período ali de reabilitação aos palcos, né? Então, nesse período foi principalmente para ela poder se recuperar psicologicamente, descansar a sua imagem e voltar com força total. Quando chegou em 2008, ela, né, manifestou sua vontade de voltar a gravar e cantar, né, para o seu grande produtor e amigo Clive Davis. E eles não pensaram duas vezes e voltaram aos estúdios, onde logo depois, em 2009, chegou pra gente o que se tornaria o seu último álbum da carreira, que é o I Look to You, né? Foi um sucesso imediato. Aqui a gente percebia sim que a Whitney havia perdido grande parte de sua capacidade vocal, mas principalmente em estúdio ela se dedicou ao máximo, né? Então aqui nesse álbum tem 11 faixas, mas a gente sabe que ela gravou pelo menos aí mais umas 3, 4 faixas, né, desse disco. Uma delas inclusive veio numa outra coletânea dela após o falecimento. Então a Whitney aqui estava renovada, ela estava com uma energia muito grande, uma vontade muito grande de viver. Então com esse álbum ela retornou, né, ao trono de rainha, né, de diva, né, principalmente porque você percebeu uma artista que deu a volta por cima, né, enfrentou de tudo na vida e conseguia aí gravar um álbum, lançar, participar de uma turnê exaustiva, onde ela não tinha mais como cantar como ela cantava antigamente, e mesmo assim ela estava lá em cima do palco, entretendo o público, é de uma força tremenda. Então I Look to You tem uma faixa chamada I Didn't Know My Own Strength, que significa eu não conhecia minha própria força. Então isso significa que a Whitney estava pronta para poder conquistar o mundo mais uma vez, e ela conseguiu isso, mesmo com algumas adversidades. Infelizmente, em 2012, por uma ironia do destino, a Whitney Houston acabou nos deixando. Inclusive, neste mês agora de fevereiro, na qual esse vídeo está sendo publicado, estão fazendo 14 anos que ela, né, partiu, mas ela deixou um legado muito grande musicalmente. A Whitney ela é eterna, onde cada vez que você ouve uma faixa que ela cantou, cada vez que você assiste um filme que ela interpretou, ela vai estar sempre gravada em nossa memória. E o interessante da música é isso. Vão-se os artistas, mas o legado fica, as músicas ficam, né? E aproveitando, né, as dicas de discografias também, logo em 2014 a gravadora lançou um pack, né, de CD e DVD, porque até então a Whitney nunca tinha lançado um álbum ao vivo, né? Então eles coletaram as melhores performances dela ao longo da carreira e lançaram esse disco aqui, esse CD e DVD, que é Whitney Houston Live, né? As suas melhores performances ao vivo, né? Então aqui a gente tem desde a primeira apresentação dela na televisão em 83 com Home, até a sua última participação aí cantando na televisão, que é I Didn't Know My Own Strength, né, no programa da Oprah Winfrey, né, uma qualidade incrível. Então tem o CD e aqui o DVD, né, então a Whitney no seu melhor. É óbvio que se eles lançaram esse pack com CD e DVD e fez um sucesso grande, muitos fãs pediam, né, que o grande show dela na África do Sul fosse finalmente lançado em alta qualidade. Para quem não sabe, em 94 ela estava em turnê mundial e ela foi parar lá na África do Sul, né, por causa do fim do apartheid. Então ela foi a primeira artista a interpretar, a se apresentar, né, lá na África do Sul, e depois desse período. E aí com isso ela fez um especial da HBO. Pois é, 30 anos após, né, a gravação desse especial, desse show e da turnê mundial que a Whitney participou, a gravadora lançou em vinil, em digital e também em CD Whitney Houston
The Concert for a New South Africa, Durban. Então, eles trouxeram aí para os fãs, eles remasterizaram, né, todo o áudio e lançaram, né, relançaram o show totalmente remasterizado também nos cinemas e fez com que o nome da Whitney tivesse aí em voga novamente. É claro que alguns anos antes, né, nós tivemos a biografia da Whitney Houston, né, lançada nos cinemas, onde fez um enorme sucesso. É uma biografia que, claro, ela passa pano, né, nos problemas que a Whitney teve na vida, mas justamente era feito para celebrar o seu legado, celebrar a sua história. Então, após o sucesso desse filme, algumas cenas, né, de turnês foram inseridas nesse filme. E aí a gravadora presenteou os fãs com esse álbum aqui, que o áudio tá sensacional. É a Whitney realmente pura, orgânica, dando o seu melhor para uma nova África do Sul. Então, para quem nunca ouviu ainda esse álbum ao vivo dela, vale super a pena aí ouvir e ter na coleção com certeza. Bom, galera, era isso que eu queria trazer para vocês sobre o legado da Whitney Houston e principalmente demonstrar o quanto ela influencia os artistas até hoje. Agradeço demais a paciência e a companhia de vocês. E se você chegou até aqui, deixe o seu joinha no vídeo, inscreva-se no canal, deixe um comentário, é muito importante para nós. E a gente se vê em breve. Muito obrigado aí pela companhia e até mais.